vitiligo é uma doença caracterizada basicamente por alterações estéticas e é muito mais comum do que se imagina. Mesmo assim, ainda existe um estigma e muitas dúvidas cercando a condição. Por isso, convidamos a médica dermatologista, a doutora Luísa Magalhães. Bom dia. Bom dia, Olá, bom tudo dia. bem? É um prazer estar aqui. Vamos começar entendendo o que é o vitiligo e como que ele é diagnosticado, doutora. Como diferenciar as manchas do vitiligo de outras manchas, por exemplo? Tá. Então, o vitiligo é uma doença de pele caracterizada pela presença de manchas brancas, tá? A principal característica são essa descoloração da pele mesmo, tá? A gente pode fazer o diagnóstico de outras doenças como micose, alguns tipos de dermatites de pele. Então, é sempre importante a gente procurar o dermatologista assim que aparecer uma manchinha branca na pele, tá? Uhum. E o que causa a vitiligo? É multifatorial? Sim, isso mesmo. Hoje a gente sabe que o vitiligo é uma doença que tem tanto relação com a questão genética, a pessoa já nasce com uma tendência genética a desenvolver o vitiligo. Tem a questão do estresse, né? A gente sabe que está muito relacionado ao estresse emocional, tá? E tem também algumas medicações que podem estar relacionadas ao vitiligo, tá? Hoje a gente sabe que a principal causa é a autoimunidade, que é o quê? Quando o nosso próprio corpo, o nosso próprio organismo, ele destrói as células melanocíticas, né, os melanócitos, que são células que geram a cor da pele, o pigmento, tá? Isso hoje ainda é uma principal causa. E doutora, você falou da questão do estresse, né? E a gente pôde ver também o personagem da reportagem, o Daniel, que ele conseguiu ver as primeiras manchas numa crise ali de ansiedade, né? Qual que é a relação, então, entre o vitiligo e essa questão do estresse, que hoje é muito comum, né? É, muito comum. Assim, a gente sabe que hoje corpo e mente, pele e mente está altamente ligado. E a pele é o maior órgão do corpo humano, né, gente? Então, assim, tudo que afeta a questão psicossocial, a questão de estresse, a questão emocional, vai afetar de alguma forma a pele. Então, realmente tem uma relação direta entre estresse e o aparecimento do vitiligo. Tá? Vamos seguir então o nosso bate-papo para falar sobre as diferenças do vitiligo. Existem tipos, doutora? Existe sim. Olha, hoje a gente sabe que existem dois principais tipos de vitiligo, tá? Nós temos o segmentar, que é um vitiligo que acomete uma parte somente do corpo. É o menos comum e geralmente aparece entre 12 a 14 anos de idade, tá? E a gente tem o vitiligo não segmentar, que acomete as duas regiões do corpo, os dois lados, né? Qualquer parte pode ir do pelo do cabelo até a pontinha do pé. E é o mais comum, geralmente na faixa etária a partir de 30 anos de idade, tá? Luísa, a doença ela sempre começa na infância? Isso, não necessariamente, tá? Ele pode começar geralmente a partir de 30 anos de idade, mas tem casos que acomete mais cedo. Então, assim, eu tenho paciente de 8 anos, 9 anos, então varia muito essa questão genética e a questão também emocional. E essa mudança em relação à faixa etária, doutora, muda também na forma de se fazer o diagnóstico e também o tratamento ou não? E muda sim. Por quê? Porque dependendo do tipo de vitiligo, dependendo da estabilidade das lesões, dependendo do grau de acometimento, de quantas lesões tem, nós vamos definir o tipo de tratamento, tá? Nós vamos definir se vai ser um tratamento localizado, se vai ser um tratamento oral, se vai ser um tratamento cirúrgico. Isso tudo vai depender do tipo de paciente e dos tipos também de lesões de cada paciente, tá? Luísa, e o vitiligo, ele pode surgir assim de uma hora para outra? Então, isso é uma pergunta que os pacientes sempre me fazem, né? Porque, na verdade, o vitiligo, ele é uma doença progressiva e uma doença insidiosa. Geralmente, os pacientes, eles descrevem assim para mim, doutora, eu notei uma manchinha aqui na minha mão, uma manchinha pequena, branca no meu pé. E aí, com o tempo,
com o tempo as manchas vão aumentando. Então, não necessariamente ele surge de um dia para o outro. Ele é uma doença que ela vai aparecendo progressivamente, tá? E o Mário Gomes de BH, doutor, ele disse o seguinte: eu tenho vitiligo e percebi que ultimamente tem aumentado. Crise de estresse pode aumentar o vitiligo? Relato importante, né? Mário Gomes de BH. Sim, Mário, com certeza. Provavelmente você passou por algum processo, viveu algum trauma emocional ou algo que está te gerando ansiedade e provavelmente as manchinhas aumentaram por conta disso. Procure seu dermatologista o mais rápido possível para começar o seu tratamento rapidamente. E tem mais aqui uma dúvida de um telespectador, é do Arlen. Ele disse que apareceu no pé dele uma mancha branca, já deve ter uns 3 meses. Começou pequeno e agora já está enorme. Ele pergunta se pode ser vitiligo e como ele deve tratar. Sim, pode ser sim vitiligo. Então, primeira coisa é marcar a consulta com seu médico, dermatologista. Ele vai te orientar, ele vai fazer o diagnóstico e vai iniciar seu tratamento, tá? Doutora Jaqueline de Juiz de Fora, ela quer saber o seguinte: vitiligo é contagioso? Eu acho que essa também é uma dúvida bem frequente, né? É, muito. E a gente tem ainda um preconceito muito grande contra os pacientes portadores de vitiligo. Gente, não é contagioso. É uma doença que não passa, não transmite, não pega, tá? Vamos realmente melhorar esse conceito, conscientizar a população que não é contagioso, tá? Doutora, a doença ela interfere na saúde física ou é só uma alteração na estética? Estética, sim. Não tem interferência na saúde física, tá? A gente sabe hoje que alguns pacientes portadores de vitiligo podem desenvolver outras doenças junto com vitiligo, tireoide, diabetes. Então, a gente sempre tem que investigar esses pacientes. Mas alterações físicas não tem. Os pacientes não sentem nada, somente as manchinhas, tá? Ó, se ainda tá ficando alguma dúvida, aproveita o WhatsApp, 999397416. O Marcos está acompanhando o nosso Manhã Diversa pelo YouTube. Abraço para você, Marcos, que está sempre ligadinho no nosso Manhã Diversa. E a Sabrina de Moriaé, a nossa equipe está passando aqui a mensagem agora, vou lendo à medida que vai chegando pra gente. A mensagem da Sabrina é a seguinte: minha filha tem 7 anos, passou por 4 dermatologistas e todos disseram que é vitiligo. Ela vai para biópsia para confirmar. Quando tinha 2 anos, começou essa mancha branca bem pequenininha, mas agora já está bem maior. E tem chance disso continuar se espalhando pelo corpo? Ainda que aqui, né, não estejamos fazendo nenhum diagnóstico, tem que ter esse acompanhamento profissional, mas por esse relato, é possível a gente responder alguma coisa para a Sabrina de Moriaé, doutora? Sim. É possível sim. Pode ser que espalhe sim. Então, nós temos que sempre ter a orientação dermatológica, tá, gente? O tratamento é fundamental para não deixar o vitiligo espalhar, tá? É a base mesmo para não deixar a progressão da doença é tratar, tá? Tem tratamento, tá? Como a Bárbara disse, né, a gente vai falar também sobre câncer de pele. Então, qual a relação que tem o vitiligo? A pessoa que tem vitiligo, ela tem mais chance de ter câncer de pele? Ai, ótima pergunta. Eu sempre oriento isso para os meus pacientes de vitiligo, tá? O vitiligo é uma doença que gera essa perda de coloração na pele e, consequentemente, perda das células que produzem o pigmento, os pacientes têm maior chance de ter câncer de pele, sim, tá? Principalmente o carcinoma basocelular, que é o subtipo mais comum de câncer de pele, e o carcinoma espinocelular, tá? Então, gente, sempre ter essa orientação aos pacientes. Vamos reforçar proteção solar, tá? Temos que usar filtro solar, temos que retocar o protetor pelo menos a cada 3 horas, tá? Eu sempre oriento isso para os meus pacientes. E protetor acima de 30, fator de proteção sempre acima de 30. No inverno, ficando dentro de casa, sempre usar protetor solar. Tá? Isso que eu ia te perguntar, porque tem essa dúvida. Ah, mas está nublado. Ah, dentro de casa, mas a televisão, tudo que... Hoje em dia, então, né, com todo esse equipamento. Mormaço no inverno, lâmpada, enfim.
tem que usar, reforçar, né, de 3 em 3 horas. Nossa, com certeza. E é o que eu explico para os meus pacientes. Dentro de casa, a própria janela de vidro pode ter penetração de radiação solar. Então, mesmo estando em casa, tem que estar sempre de protetor solar, tá? E principalmente os pacientes com vitiligo. Tem que proteger as manchinhas brancas, as manchinhas que estão sem pigmentação, tá? E ainda nesse assunto, né, falando sobre câncer de pele, a Geralda de São Lourenço, ela quer saber se quem tem vitiligo pode tomar sol. Quais cuidados são necessários? Os cuidados, eles são os cuidados básicos, doutora, ou precisa ter algum cuidado especial? Ai, ótima pergunta. É outra coisa também que eu sempre oriento meus pacientes. O sol, a gente sabe que é um tratamento de vitiligo, né? Por quê? Porque o sol, ele estimula os melanócitos, né? Que são as células que produzem a melanina, a se multiplicarem. Mas gente, tomar sol com protetor. Então, eu sempre falo com meus pacientes, nós temos que tomar sol para estimular a manchinha branca a colorir. Mas você vai estar com protetor na manchinha e procurar se expor nos períodos de sol menos intensos, antes das 9 e depois das 3 da tarde, tá? E se a pessoa que tem vitiligo, doutora, não tiver esse cuidado especial na hora da exposição ao sol, o que pode acontecer? Quais consequências? Sim, isso é muito perigoso. Pode acontecer queimaduras, bolhas e aumento de risco de câncer de pele, tá? Eu mesma tive alguns casos no consultório que os pacientes mal orientados se expuseram ao sol e tiveram queimaduras graves, tá? Principalmente na região das manchinhas brancas. Então, gente, muito cuidado, tá? Sigam a orientação do seu dermatologista, tá? É realmente importante as pessoas levarem a sério essa questão do uso de protetor solar. Tem gente que ainda acha que não é isso tudo, mas é sim, gente. Não precisa de férias para começar a usar, né? Tem que fazer parte do dia a dia. E eu falo com os pacientes, gente, é questão de hábito protetor. A gente não escova dente, a gente não toma banho todos os dias. Então, protetor é isso. É aplicar de manhã, é reaplicar no almoço. Tem que usar, gente. Vamos conscientizar, tá? Eu vou me conscientizar, essa eu vou trazer para mim também, Vamos. porque eu também, eu não sigo essa regra, e vamos reaplicar, gente. O protetor dura em média 3 horas. Temos que reaplicar, tá? É até o que a gente brinca, as pautas, elas são importantes não só para o nosso público, mas também para lembrar a gente, a nossa equipe como um todo, dos pontos que são importantes. Isso mesmo. Bom, e a nossa audiência continua interagindo, mandando mensagens pelo WhatsApp, também pelo chat, né, no YouTube, rede social. E agora eu vou fazer a pergunta da Ilkaren. Ela pergunta se, descoberto no início, o vitiligo tem controle ou se espalha inevitavelmente. Sim, tem controle com certeza. O vitiligo é uma doença que não tem cura, tá? Mas tem tratamento e tem controle, tá? Nós temos hoje várias medicações orais, medicações pomadas, cremes, laser, a fototerapia, tratamentos cirúrgicos. Então, sim, descoberto cedo, tem como a gente controlar, sim, tá? E o Elivelton tá mandando bom dia a todos da Diversa, bom dia para você também, Elivelton. Obrigada pelo carinho da mensagem, por estar dando essa audiência aqui para o nosso programa. E a Bárbara, minha xará, de Juiz de Fora, ela diz o seguinte: eu tenho vitiligo e minha dermatologista recomenda não fazer skincare. Por quê? Essa questão do skincare também eu acho que é uma excelente dúvida, né? Que acontece muito. Sim. Hoje a gente sabe que algumas medicações podem aumentar as manchinhas brancas, tá? A questão do skincare, provavelmente, que essa dermatologista orientou, é o seguinte: existe alguns fenômenos que o atrito na região da pele pode gerar lesão de vitiligo. Então, por exemplo, eu tenho no consultório alguns pacientes que na região do sutiã, onde o sutiã aperta, gera lesão de vitiligo. Então, provavelmente ela te orientou evitar o skincare para a questão do atrito, para a questão de evitar o atrito, tá?
Aí agora tem uma dúvida aqui da Isabela, ela que é de Belo Horizonte. Um abraço para a galera de Belo Horizonte acompanhando aqui Manhã Diversa. Bom, a Isabela diz que o pai dela tem vitiligo e ela pergunta se ela pode ter também, se isso é hereditário. Sim, sem dúvida. Hoje a gente sabe que o fator familiar genético é fundamental no surgimento do vitiligo. Então, pode sim ter relação. Inclusive, eu oriento os meus pacientes que os familiares têm vitiligo de sempre controlar, de sempre estar buscando o dermatologista. Isso que eu já ia perguntar, não precisa esperar aparecer a mancha. Isso. Se algum parente já tem, se antecipe. Se antecipe. Isso é prevenção. Exatamente. Né? A gente trabalha com prevenção. Medicina é isso. Então, a gente tem que procurar o dermatologista, fazer um check-up de toda a pele, principalmente dos pacientes que os familiares têm vitiligo, tá? E esse check-up, doutor, ele é indicado para toda pessoa? Porque eu acredito que a ida aos dermatologistas não seja um hábito também. Estávamos falando de hábito, né? Para muitas pessoas, algumas sim. Mas isso deveria ser algo mais comum? Deveria, sem dúvida. Eu acho que pelo menos 2 vezes ao ano é o que eu oriento os meus pacientes. A cada 6 meses, temos que sempre procurar o dermatologista para avaliação de manchas, pintas, para ver a pele no geral, tá? Hoje a gente sabe que o câncer de pele é muito comum, então a gente sempre tem que estar investigando e sempre tem que estar controlando, tá? Agora, com relação à tatuagem, doutora. Bom, a Isabela está querendo saber, ela pergunta se quem tem vitiligo, quem tem, pode fazer tatuagem? Então, é uma questão um pouco polêmica. Uma boa pergunta. Ótima pergunta. Eu peço para os meus pacientes não fazer, tá? Por quê? Porque a gente sabe dessa questão. Aonde faz o atrito, aonde o paciente machuca, traumatiza, corta, tem grandes chances de aparecer lesão nova de vitiligo, tá? Ah, então não é só na questão do vitiligo. Outras situações também, você falou da pele mais sensível. Mais sensível, a pele mais áspera, sim. Tem relação também com o surgimento de lesões. Então, a tatuagem, querendo ou não, é um traumatismo na pele, né? Tá fazendo ali um corte, tá fazendo ali uma lesão. Então, eu acho que é um pouco arriscado na área da tatuagem surgir lesão nova, tá? Eu peço para meus pacientes evitar, tá? Doutora, você comentou que vitiligo não tem cura, mas que a pessoa, se antecipando, ela consegue ter um controle muito maior da doença em si, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso e também sobre a dor. Ela dói? As manchas de vitiligo doem ou não necessariamente? Não. As manchas de vitiligo não têm alteração de sensibilidade. Elas não geram nenhuma alteração física para os pacientes, tá? Não dói. E ó, o pessoal ainda tá mandando dúvida, né? Mas vamos seguir o nosso bate-papo, que aí dá tempo da nossa produção mandar pra gente, Renata. Exatamente. Então, vocês que estão aí acompanhando o programa, vai mandando aí sua pergunta, suas dúvidas. Aproveitar que a doutora tá aqui no programa ao vivo. Bom, doutora, é importante a gente reforçar sempre alguns pontos, considerando até tem telespectador que está chegando agora, né, no programa. Então, a gente está falando de vitiligo, da importância de ter os devidos cuidados, principalmente reforçar o uso do protetor solar de 3 em 3 horas. Isso vale para mim também, extremamente importante. E quais outros cuidados que é importante a gente reforçar? Uma coisa muito interessante que você falou também com relação se algum parente já tem vitiligo, não espere, né, aparecer. Seja proativo, procure um dermatologista e já comece, né, um tratamento preventivo, não é isso? Isso, com certeza. A gente sempre tem que orientar os pacientes que o vitiligo, gente, é uma doença que tem controle, né? Os pacientes têm muita dúvida em relação a isso. Muitos pacientes chegam para mim no meu consultório e falam: ai, doutora, eu estou desanimado, eu acho que não vai ter tratamento, que não vai responder. Mas, gente, os tratamentos respondem, né? A gente fazendo o diagnóstico cedo, a gente fazendo o diagnóstico rápido, a gente consegue um ótimo resultado da pele colorir de volta, da pele voltar com a tonalidade.
tá? Então, assim, eu sempre oriento os pacientes. Apareceu qualquer alteração na pele, procure o seu dermatologista, não postergue, não demore, porque quanto mais cedo pra gente, melhor, tá? Mais artifícios nós temos pra gente conseguir combater juntos essa doença. E o Sebastião, ele quer saber o seguinte, doutora, quem trabalha no sol o dia inteiro tem mais chance de ter vitiligo? O que ele deve passar para não prejudicar a pele? Sim, não. Quem trabalha no sol não tem relação, tá? Essa questão de quem trabalhar no sol. Agora, quem trabalha no sol o dia inteiro tem mais chance de câncer de pele, né? A gente sabe que hoje a principal causa de câncer de pele é sol, gente. E é o que eu explico para os pacientes. O acúmulo de sol o dano é acumulativo. Então, por exemplo, o sol que você tomou há 20 anos atrás, ele está agindo agora. Ele está agindo na sua pele agora. Então, tem que usar protetor solar, gente. Uma outra orientação muito interessante é a questão das roupas. A gente sabe hoje que existem as roupas UV, né? As roupas com proteção solar. Então, eu sempre falo com os pacientes, quem trabalha diretamente no sol, coloca roupa, coloca camisa, coloca blusa de manga comprida com proteção UV. Aumenta muito a proteção da pele, tá? Exatamente, eu ia te fazer essa pergunta, porque teve um período que eu também me recomendaram, não por esse motivo, né, vitiligo, mas eu não sabia que tem camisa, eu não sabia. Mas a maioria dos pacientes não sabem. E aí eu comecei a orientar. Exatamente, maiô com proteção, maiô, vários recursos, né? Boné, para criança, para criança. Nossa, isso é vida, gente. É importantíssimo, é importantíssimo. Exatamente. Vou tirar a dúvida aqui, agora da Sara, ela é de Belo Horizonte. Ela disse que tem hipomelanose idiopática macular. Sim. Se isso pode se transformar em vitiligo. Não, não tem nenhuma relação. A hipomelanose é uma outra doença, tá? Ela é completamente diferente do vitiligo e é um tipo de doença que não tem nenhuma relação, transformação com o vitiligo. É uma doença que tem tratamento, que tem cura, mas não tem nenhuma transformação em vitiligo, tá? Pode ficar tranquila. E a Sirlene de Juiz de Fora, para a gente encerrar o nosso bate-papo, doutora, ela diz o seguinte, depois de 60 anos, as pessoas podem ter vitiligo ou tem alguma idade limite? Não existe idade limite. A gente sabe hoje que é mais comum em pacientes mais jovens, na faixa etária de 30, 35 anos, tá? A partir de 60, a pessoa pode ter sim, é menos comum. Tá? Mas a gente sabe que a medicina não é uma ciência exata, então pode aparecer sim, mas o mais comum são pacientes jovens, tá? São indivíduos jovens. Tá? Doutora Luísa Magalhães aqui com a gente, trazendo todos esses esclarecimentos e uns bons e importantes lembretes também, pra gente não dar bobeira no dia a dia. Muito obrigada a você que participou, mandando sua pergunta e principalmente a você, doutora, pela presença. Gente, muito obrigada pela participação. E a nossa função como médico dermatologista é isso, é acolher o paciente, é conscientizar a população, tá, da benignidade da doença e tratar, tá? Vamos tratar e vamos procurar o profissional adequado, tá bom? Muito obrigada.